Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje, dando continuidade às nossas medidas. O que vamos conhecer hoje são medidas de tempo. E, com vocês, a aula de hoje. Muito bem, e na nossa aula, como eu acabei de falar, nós vamos falar sobre medidas de tempo. Já falamos sobre medida de comprimento, de capacidade, de massa. Eu acrescentei aqui esses dois símbolos aqui sobre medidas de tempo. Um relógio, ixi, eu apontei para o símbolo errado, né? É o relógio, não é o relógio, medida de tempo. Então, nesta tabela aqui vocês vão ver o seguinte: nós temos aqui no centro o minuto, nós temos também aqui a hora e o segundo. Claro que estas não são as únicas unidades, digamos assim, de tempo, né? Mas o que é um minuto? Um minuto são 60 segundos e uma hora são 60 minutos, tudo bem? Então assim, vamos pensar um pouco e vamos chegar a um entendimento de onde é que vem essa contagem, né? Vamos lá, pessoal. O tempo seria uma fragmentação, uma representação do movimento dos astros. Olha que interessante, né? O movimento do nosso planeta Terra tem tudo a ver com o tempo, com o passar dos dias, com o passar das horas, com o passar dos meses, dos anos, das décadas, etc, etc, etc. Então, nós temos aqui o segundo, que não é a menor fração, né? Mas quando você olha ali aquele reloginho, você tem lá 1, 2, 3, 4, é isso ali, aquele movimentozinho do ponteiro vermelho do seu relógio aí, da parede da sua casa, ali é a marcação de 1 segundo. Quando contam-se 60 segundos, você tem 1 minuto. Portanto, é o que está dizendo esse quadro aqui, ó. 60 segundos formam 1 minuto, tá ok? 60 segundos formam 1 minuto. E quando você tem 60 minutos, você marcou 1 hora, passou 1 hora. E aí, aqui a gente meio que para a contagem. Por quê? Porque quando você ia pensar assim, então, depois de 60 horas eu vou ter um dia, né? E aí eu quero que você quebre isso daí, tá bom? Essa contagem de 60 em 60 vão servir para esses que estão aparecendo aqui na sua telinha, tá bom? Menor do que o segundo, nós temos a mesma contagem das medidas anteriores, né? 1/100 de segundo, 1/10 de segundo, 1/1000 de segundo, tudo bem? Mas, a partir do segundo, eu quero que você entenda claramente isso, do segundo para o minuto e do minuto para as horas, nós vamos contar de 60 em 60. Por quê? Quem decidiu isso? Tem tudo uma explicação, claro, uma explicação científica, mas, por enquanto, nós vamos ficar com este entendimento, que esse relógio que você está vendo aí na sua casa, ele está marcando os segundos. De 60 segundos passa 1 minuto. 60 minutos, o ponteiro das horas vai passar, né? Vai chegar à próxima hora. Dito isto, falamos em relógio, nós vamos aqui para a nossa próxima imagem, que é exatamente um relógio. Vou colocar aqui o nome dessa ferramenta impressionante, né? Relógio, tá aqui essa palavra, relógio. Agora, veja bem, olha para os números que estão aí no visor deste relógio, tá vendo? 10h58, 10h58, muito bem. E aí você, 10h58 do dia ou 10h58 da noite? Vamos já falar sobre isso, mas antes vamos falar aqui, ó, relógio. Eu vou colocar esse nome, olha bem, eita, esse meu G ficou muito desorganizado, né? Meu Deus, o que é que eu tenho contra o G? Digital. Relógio digital. O relógio digital facilita a vida de todo mundo, né? Você vê aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Pequenininho. Marcação dos segundos. O que é isso daqui, ó? Vai ficar meio apertado aí, mas dá uma observada aí, ver se o branco teria ficado melhor, né, pessoal? O que é isso aqui pequenininho, ó. Maiorzinho aqui é os
Meu Deus, o que é que eu tenho hoje, hein? O que é que o professor Jackson tem hoje? Minutos. E esse daqui da ponta são o quê? As horas. Relógio marca dia? Alguns sim, né? Alguns marcam dias. Relógio marca mês? Alguns sim, por incrível que pareça, né? Relógio marca mês. Mas enfim, basicamente essas são as informações do relógio digital. E qual é a diferença do relógio digital para o relógio analógico, que é o que a gente vai ver já já? O relógio digital tem aí um chip, né? Tem aí, eu não sei o que é que chama isso daí, tem um visor digital, tem um plasma, não sei, cristal líquido, não sei, uma tela de LCD, enfim, a revolução tecnológica está cada vez mais rápida, mas esses números são mostrados para você dessa forma. Do contrário do relógio analógico, que é esse camaradinha aqui. Quando eu estiver falando de relógio analógico, você lembra isso daqui, tá? Que aqui é um mecanismo mesmo, né, girando, né, uma engrenagemzinha girando no tempo certo para contar os segundos. Eu deveria ter pego aqui uma imagem melhor para vocês, só para dizer o quê? Que nós temos nesse relógio. Eu vou fazer aqui de pincel mesmo, tá bom? Aqui nós temos o ponteirozinho das horas. Calma aí, já. Vamos fazer junto aqui, pessoal. Ponteiro dos segundos, eu vou colocar aqui bem grande, vermelho, normalmente é vermelho, né? E o ponteiro das horas, deixa eu pegar aqui um cinza. Ponteiro das horas eu vou colocar aqui, ó, deu certinho a mesma cor. Pronto, ponteiro das horas aí, menor, né? Pronto, deixa eu voltar aqui para a minha cor, laranja. Ok. Meus caros alunos e minhas caras alunas, o que é que este relógio está marcando? Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui está marcando as horas. 3 horas. Aqui está marcando os minutos. E esse vermelho marca quem? Os segundos. Como é o nome deste relógio? Relógio. Olha o acentozinho. Analógico. Relógio analógico. Olha que legal. Relógio analógico. Muito bem. Você viu que ele marca, ele dá as mesmas informações dos outros, né? Se eu fosse você, eu teria me perguntado o seguinte: professor, o relógio, o ponteiro que está marcando as horas, está marcando em 3 horas. Mas o ponteiro que está marcando os minutos, ele está marcando 12 minutos? Não, aí é uma outra aula. Nós vamos ver uma outra aula como é que é a contagem deste ponteiro aí. Porque assim, nós temos aqui exatamente 12 números, né? Do 1 até o 12. E no espaço, né, no espaço de tempo do minuto, cada número de um para o outro corresponde a 5 minutos. Portanto, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 60. Quando chega a 60, ele realmente faz o minuto, ou faz a hora, quer dizer, né, muda a hora e completa uma hora. E aí começa tudo de novo, começa a próxima hora. Do mesmo jeito são os segundos. Se você observar, se você fosse contar do 12, dividindo o 12 em 5 e 5 e 5, né, você teria aí os 60, tá bom? Os 60 segundos, ok? Muito bem, mas eu queria entrar em outro detalhe com você. Antes de entrar nesse detalhe, eu quero só lhe mostrar uma outra coisa bem interessante. Olha só que interessante, pessoal, isso. Alguém conhece esse instrumento? Ampulheta. Ampulheta, um instrumentozinho de vidro e areia. Vidro, essa parte de vidro com areia dentro. E essa é uma areia muito fina, muito pura, muito igual, né? Digamos assim, não tem nenhum grão maior do que o outro aí, tudo igual. E essa ampulheta também marca a hora. Quando esta areia que está nesse primeiro recipiente, espaço, essa primeira parte, na parte de cima, quando esta areia vem para cá, quando toda a areia que está aqui em cima desce, né, e vai para o compartimento inferior, passa, vou botar aqui tempo de 1 hora. Então, a ampulheta não deixa de ser um instrumento também de marcar as horas, de marcar o tempo, né?
Claro que você não vai ficar usando uma ampulheta como um relógio, né? Você não sabe que horas são, né? Ele não mostra que horas são agora. Ele só mostra a contagem do tempo. É como se fosse um cronômetro. É como se você fosse assim, eu preciso registrar uma hora, né? Uma hora de leitura, por exemplo. Eu vou ficar uma hora lendo aqui, colocou a ampulhetazinha, a areia começa a descer. Quando a areia toda acabar, passou-se uma hora, tá bom? Muitas pessoas usam esse instrumento ainda como um objeto de decoração, porque vamos concordar, muito bonito, né, pessoal? Muito bonito. Mas ele foi muito usado em algum tempo na história, tá bom? E por falar em história, nós tínhamos aí muito tempo atrás este tipo de relógio, que eu confesso a vocês que eu nunca parei para analisar como é esse relógio. Mas o nome dessa coisa linda é relógio de sol. Olha que coisa sensacional. Olha como é o ser humano. Este é o ponteiro, né? O ponteiro, vamos dizer assim. Não, nem é ponteiro. Não concordo não. Quem é ponteiro sabe quem é? A sombra. A sombra é o ponteiro. Claro que esse aqui é a base do ponteiro, né? Mas a sombra é o ponteiro. Vou botar aqui para baixo. Sombra indica as horas. Então, como você sabe, a Terra fica girando, o Sol aparentemente vai se movendo, mas você já sabia que quem se move é a Terra, né? Mas isso são aulas para geografia. E aí, neste giro do planeta Terra, a nossa sombra fica diferente, né? Porque o Sol nasce num lugar, se põe no outro. Aqui a minha câmera está ao contrário, tá bom? Portanto, não se confunda. E aí, com este movimento do Sol, as pessoas perceberam que as horas davam para ser registradas, né? O Sol, mais ou menos o Sol de 12 horas, você pode olhar que o Sol está bem em cima, né? O Sol de 5 horas, o Sol está se pondo. O Sol de 5 horas da manhã, o Sol está nascendo. Por falar em 5 horas da manhã, vamos voltar para esse relógiozinho aqui. Eu só quero falar um negocinho para vocês. Aqui está marcando 10 horas e 58 minutos. Os relógios digitais, às vezes, quando você vai falar em 10 horas da noite, 10 horas da noite seria assim, ó, 20 horas, né? Que é o quê? 10 da noite. E aí, por quê? Por que que existe isso? 10 horas da manhã, 11, 12 horas da tarde, digamos assim. Quando passa a ser 1 hora da tarde, você pode dizer 13 horas, 14 horas, 15 horas. E aí vai. Vai até chegar onde? Até chegar a 24 horas. Quando acontece essas 24 horas, começa o próximo dia a ser contado. Começa a hora 1, né? A hora 0. 0 horas. Aí vai passando, vai passando, vai passando. Quando completou-se 1 hora da manhã, 1 hora da madrugada, 2, 3, 4, 5, 6, amanheceu o dia, tá certo? Então, por que eu estou falando disto? Eu estou falando disso só para a gente perceber o seguinte, ó, 60 segundos, anota isso aí no teu caderno, 60 segundos formam o quê? 1 minuto. 1 minuto. Aí vai. 60 minutos formam o quê? 1 hora. Aí, como eu disse para vocês, o negócio muda aqui. Deixa de ser 60, né? 24 horas. O que é que formam? Olha a chuvinha chegando. 1 dia. E aí pronto. Aí que você já conhece a fórmula, né? 7 dias formam o quê? 1 semana. Oh, chuva boa. E depois, vamos pular logo pro mês, porque tem quinzena, né? Mas quem é que conta quinzena, né? Mas tem, de 15 em 15 dias você tem o que dizer. Mas vamos pro mês. 4 semanas não é muito legal de se contar. Vamos contar 30 dias, tudo bem para vocês? Concordam comigo? Não sei, eu acho que vocês não vão gostar disso, mas vamos lá. 30 dias, 1 mês, tudo bem?
um mês. Aí vem aqui 12 meses. 12 meses formam um ano. E aí, meus caros, eu queria destacar isso aqui para vocês. Isso aqui, ó. Este ano e este dia. Esses dois, né, essas duas contagens de tempo, elas têm muito a ver com o movimento que a Terra faz. Por quê? Nós sabemos, e como eu disse, não se aveste, porque nós vamos ver isso em outras aulas, mas nós sabemos que a Terra faz dois tipos de movimento. O primeiro movimento, ela faz a rotação, é um movimento de rotação, ou seja, a Terra girando em torno dela mesma, né? A Terra girando em torno dela mesma. Imagine um peão, né? O peão gira. Pronto, aquele movimento, se o peão estivesse girando parado, olha aí que interessante, girando parado, girando no mesmo local. Isso ali seria a rotação da Terra. Agora imagine o peão girando e se movimentando. Ele gira e enquanto gira, ele roda. Ali seria a translação da Terra. Esses dois tipos de movimento demoram tempos. Para a Terra dar uma volta nela mesma, uma voltinha todinha, demora exatamente o quê? Um dia. Ah, professor, então é por isso. É daí que vem essa contagem do tempo. Exatamente. E para a Terra dar uma volta todinha em torno do Sol, nós demoramos um ano. 365 dias. Vocês vão ver que não é exatamente 365 dias. Né? Tem o ano bissexto aí, mas é outro assunto. Muito bem, meus caros. Então, esta quebra de tempo, né? Esta quebra de tempo, esta organização do tempo tem tudo a ver com o movimento da Terra, tá bom? E aí tem os meses, tem os bimestres, né? Tem as estações do ano. Tudo isso tem o clima. Olha aí que interessante. Tudo isso tem a ver com o tempo, tá bem? Então, basicamente, era isso que a gente precisava saber hoje. Que nós temos o segundo e, claro, ó, atenção, tem coisa muito menor do que o segundo. Uma corrida de carro, por exemplo. Às vezes não é o segundo que conta, às vezes um centésimo de segundo, ou seja, o segundo dividido em vários pedacinhos, o milésimo de segundo, que é muito menor, né? Um tempo muito menor. Tudo isso tem relógios específicos, né, que medem essa quantidade de tempo, tudo bem? Então, só para a gente saber que o segundo não é a menor fração do tempo, e aí, de segundo, nós temos os minutos, nós temos as horas, nós temos os dias, nós temos os meses, anos, décadas, séculos, milênios, né? E assim vai, o tempo sendo contado por nós, humanos, que inventamos essa contagem do tempo, tá bom? E meus caros, não se preocupem que nós vamos ter outras aulas que vai falar melhor sobre esse negócio de rotação, translação da Terra. Não se preocupem com isso, teremos também outras aulas falando sobre tempo, mas por hoje eu só queria que você entendesse isso, tá bom? Então, forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula.